Fala galera, beleza? Então, hoje é o vídeo 1, né, de que eu tô gravando aqui para que a gente vai construir um software agêntico, né? O que esse software agêntico vai fazer? Ele vai usar outras ferramentas, né, uma de busca, que é o Tavily, e o Gemini para poder gerar o prompt que vai melhorar a busca, os resultados de busca e gerar um HTML para receber no e-mail, né? O que essa aplicação vai fazer? Vai ter diversos temas de tipos de notícia, política, tecnologia, ciências, esporte, futebol, jiu-jitsu, etc. Né? Aí o Otávio vai fazer uma busca na internet, né, utilizando a inteligência artificial deles, e vai trazer as melhores notícias com o idioma escolhido, né? É, e aí o Gemini vai pegar, né, essas notícias, vai, vai traduzir se for necessário, né, o idioma escolhido no front-end, e vai gerar um HTML, né, no e-mail, e vai tratar esse dado, né, para a gente fazer um cron job ali na Vercel. E toda segunda-feira, né, você irá receber o seu e-mail usando o Resend, a newsletter que você escolheu, né? Mas enfim, esse é o projeto, né? Então, hoje, né, a gente vai fazer esse cara aqui, o dia 1, estrutura base de banco de dados, né? A gente vai criar o projeto, vai criar o projeto na JS, a gente vai usar essas libs aqui, né? E a gente vai configurar o esquema do banco de dados. Então, praticamente isso, hoje a gente vai criar a estrutura básica do projeto, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, de fato, né, é iniciar o projeto, né? Já tem até aqui o comandinho, né? A gente vai vir aqui, né, na minha aplicação, a gente tem aqui o terminal, já tem aqui a pastinha, né? Eu vou fazer isso aqui, vou pedir para ele fazer o ponto aqui, para eu não precisar digitar o nome da pasta, né? Então eu quando coloco o ponto aqui, eu já estou dentro dessa pasta new agentes, né? Então a gente vai criar o projeto aqui. Sim, TypeScript sempre. Vamos usar TypeScript. Ele vai instalar as dependências aqui do Next.js. E tá instalando. Essa vai ser uma aplicação bem legal, cara. E aí a gente vai usar muita IA para fazer interface, IA para fazer código. A gente vai colocar a mão no código também, não só a IA vai gerar código, né? E agora eu vou instalar essas dependências aqui, que é o Prisma Client, o Google Generative, o Tavily, o Resend, o MJML e o Zod. Aí ele vai instalar todos esses caras aí. Perfeito. E agora a gente vai instalar as dependências de desenvolvimento. Quando eu coloco essa flag aqui, "-d" maiúsculo, significa que isso aqui vai ser usado somente no ambiente de desenvolvimento, né, para poder gerar tipos, para poder gerar, para fazer serviços que não precisa fazer no back-end, né, no servidor, no caso. Somente na hora que a gente está desenvolvendo. Perfeito. Agora a gente tem tudo instalado aqui no nosso package.json, né? Tem o Indy, o MJML, o Node, o React, né? O Prisma, o Resend, temos tudo instalado aqui na nossa aplicação. O que a gente precisa fazer agora é iniciar a parte do banco de dados. Então, eu tenho aqui, né, um comando chamado npx, né? Prisma init. Isso aqui é node npx, em vez de usar npm, eu uso npx para poder usar na forma
rodar, né, o comando npm de forma remota, né? E aí, e esse prisma, né, é o ORM que a gente cria o banco de dados, e o init é o iniciador, né, de um prisma, né? Então a gente vai iniciar um prisma. Perfeito. Agora a gente temos aqui o nosso arquivo .env, tá vendo? Perceba que a gente já tem aqui uma URL, né? Tem Postgres, que ele coloca por padrão, né? Que é essa daqui. Mas a gente não vai usar, então já estou apagando. E a gente vai usar também o esquema dele, né? O esquema dele a gente vai usar o MongoDB. Perfeito? Então tem aqui o MongoDB. A gente precisa de uma URL, né? Eu vou pegar uma URL aqui que eu tenho na minha colinha. Eu tenho aqui na minha colinha a URL para a gente pegar aqui no nosso arquivo .env. Então vou pegar aqui, vou colocar aqui no meu .env, né? Essa URL a gente pega aqui, né? A gente vem aqui no MongoDB.com Atlas. Aí você faz o sign in, se você tiver conta você faz sign in. Se você não tiver uma conta você faz um sign up, né? Eu como já tenho conta e tem alguns, aí você vai criar um cluster, né? É tudo gratuito, tá? Aí você tem as coleções aqui, né? Aqui tudo dentro dessa minha máquina, desse meu cluster, né? Eu tenho tudo isso de banco de dados criados, de coleções criadas, né? Então, mas para eu conectar, eu vou pegar aqui a URL. Eu venho aqui, ó, connect. E aí eu pego aqui essa URL aqui. Então aqui eu coloco o meu username, né, que na hora que a gente cria a conta, e o password, e aqui depois a gente vai passar o nome da aplicação do banco de dados que a gente criou, e no caso aqui eu criei no caso aqui eu criei Agentic News, mas eu vou criar um outro aqui. Vou criar um News Agentic. Perfeito? E o nome vai ser o mesmo, News Agentic. E vou criar esse database. Perfeito. Agora a gente volta ali, né, nos clusters. Browse Collections. Vai ter aqui, né, News Agentic. Esse é o nome do nosso banco de dados, né? Então na hora que a gente for conectar aqui no nosso Prisma, né, a gente vai colocar aqui News Agentic. Perfeito? Ótimo. Agora no nosso esquema.prisma a gente precisa criar um modelo de banco de dados, né? O que a gente vai enviar para o banco de dados, né? Então a gente vai criar os modelos. Eu tenho aqui minha colinha aqui, aí eu vou colar ela aqui e vou falar para vocês o que a gente vai fazer aqui. Eu criei um modelo subscriber e um modelo newsletter log. Esse modelo newsletter log, a gente vai usar ele para passar os status, né, de os e-mails que foi enviado, o conteúdo que foi enviado, o título que foi enviado, quando foi enviado e o status, né? Se foi enviado, se não foi enviado, né? E a quantidade de subscribers, né? Que foram lidas, né? Quantos subscribers abriram, né?
Aí aqui eu tenho o modo subscribe, que eu tenho o ID, né? Tem o e-mail, que é o e-mail que ele vai digitar. Os tópicos que recebem um array, né? Que a gente também vai definir na nossa UI como a gente vai enviar isso. A language, né? Se por default ele coloca PT, e a country, o país, por default ele coloca BR, e a gente também vai definir na UI e o país que o cara vai escolher e a linguagem que ele vai escolher. E o created at, né, é padrão que eu coloco sempre para poder saber quando que entrou esse novo cadastro no banco, esse novo subscriber, né? Beleza, eu vou salvar. E aqui eu posso agora fazer um comando chamado npm prisma generate. Beleza, ele encontrou a variável, né, e tal, e ele gerou o prisma, né, ele gerou já os meus tipos, né. Aí eu posso também daqui um npx prisma db push. Não é obrigatório, mas a gente pode dar um db push, né, para falar que o nosso prisma agora, né, criou uma collection subscribe, uma collection newsletter log, né, e que o e-mail key, né, é a chave primária, né, no caso daqui, é o e-mail do cara. Então, se o cara colocar algum outro e-mail, não vai rolar, não vai conseguir fazer o cadastro. Então, a gente vem aqui em News Agentics. Aí eu tenho aqui o newsletter log, o subscriber e o newsletter log e o subscriber, né? Então eu tenho todos esses caras, as minhas tabelinhas, né? Que aqui no caso chama collections, né? No MongoDB. Perfeito? Então a aula 1 é isso, né? A gente criar a estrutura de dados, né?